Semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um discurso para falar da medida provisória do governo para taxar super ricos. Ele disse que não gostava dessa coisa que parte da imprensa vinha fazendo de chamar a ação de Robin Hood. Ele falava na cerimônia de assinatura do novo salário mínimo, que foi para R$ 1.320 por mês. Certamente não foi aleatória a escolha de falar de Robin Hood, super ricos e salário mínimo no mesmo evento. Primeiro, vamos já deixar bem claro de quem que a gente está falando quando fala de super ricos. É do professor? Do médico? Do PJ que tem casa própria e um carro, até brinca na bolsa? Não é. Pensa num fundo de investimento em que só há um cotista, um investidor. Esse investidor precisou investir, no mínimo, R$ 10 milhões para começar o fundo. E ele desembolsa pelo menos R$ 150 mil por ano para manter a aplicação. Sabe quantos brasileiros têm fundos desse tipo? 2.500. Nesses fundos tem mais de 750 bilhões de reais investidos. Isso dá mais de 12% da grana investida em fundos no Brasil. Tira um segundinho para entender essa proporção. Bom, hoje esses super ricos aí só têm de pagar imposto na hora que sacam, que resgatam o investimento. Todo o resto dos brasileiros que investem, não. Eles pagam 2 taxas ao ano, as chamadas come-cotas. O que o governo quer? Que esse pessoal pague os mesmos impostos que todos os outros. Nesse sentido, Haddad está certo. Não é Robin Hood, naquele senso romântico da lenda de tirar direto dos ricos para dar para os pobres. Agora, no sentido mais amplo, de cobrar imposto de todo mundo e, mais importante, dos ricos que não vinham pagando para distribuir renda, até pode ser. É claro que ninguém, nem rico nem pobre, quer nem ouvir falar de pagar mais imposto. É óbvio que também tem uma discussão importante sobre a qualidade dos gastos com esses impostos. E há ainda um debate, esse já mais superado, sobre se o Estado brasileiro gasta demais ou não com programas sociais. Tem também o fato de que por trás dessa proposta de taxação está a necessidade de o governo federal aumentar a arrecadação para fechar conta. Seja pagando dívida, seja investindo, seja gastando mesmo. E esses pontos todos são usados frequentemente para desqualificar a medida. Mas é justo taxar super ricos, afinal? Sabe quem realmente acha que não? Tcharam! Os super ricos! O empresário João Camargo é presidente do Conselho da Esfera Brasil, uma espécie de lobby, embora ele prefira chamar de think tank, pró-empresários milionários do país. Ele escreveu um artigo na Folha de Sábado sobre a taxação, e o título já é um primor. Ser rico não é pecado. Isso é de um simplismo atroz, mas que tem um enorme apelo. Primeiro, porque rico é mais palatável que super rico, né? Tem gente aí com seu Corolla que já se sentiu contemplada. E dependendo do recorte no Brasil, tá mesmo, porque a média de renda do 1% do topo no Brasil é de R$ 17 mil mensais. Mas isso mal paga 10% da taxa anual lá de manutenção dos fundos exclusivos, lembra? Bom, falando ainda só do título, tem apelo também porque mistura religião. Mexe com a crença de boa parte dos cristãos evangélicos de que prosperidade financeira é recompensa divina. Foi Deus quem me deu, você já deve ter visto por aí. Mas no artigo, Camargo sequer mergulha na parte religiosa. Ele nem poderia, porque a Bíblia tem umas passagens ali em que sugere que super ricos não se dariam bem no reino de Deus. Cá entre nós, esse texto anti-taxação de super ricos é um tratado de como a elite pensa desde a origem da humanidade. E vale uma análise mais pausada. Agora, você que não é super rico, mas entende o valor das coisas, sabe o quanto é custoso e necessário produzir jornalismo de qualidade. Na edição de sábado que passou, por exemplo, a gente trouxe um raio-x de como o ministro Haddad pensa a economia. Seja um assinante premium do Meio. São apenas R$ 15 por mês.
O argumento central do artigo de João Camargo chega a ser comovente de tão honesto. Para antever que a taxação de super ricos vai fracassar, ele diz o seguinte, abre aspas, num mundo globalizado, o rico tem uma mobilidade financeira enorme, conseguindo alocar seu dinheiro em lugares mais atrativos de forma quase instantânea. Ou seja, galera, se tiver que pagar imposto sobre nossa fortuna, a gente vai procurar lugares mais atrativos, tá? Isso revela de forma clara o que o rico por quem ele advoga pensa do Brasil. O país só vale o investimento, só é atrativo onde ele não precise pagar por sua renda como todos os demais. Tem que ter tratamento diferenciado. Por ser muito rico, o sujeito tem que receber mais privilégios em retorno. Em seguida, ele apresenta como exemplo virtuoso a França, que teria desistido de taxar os super ricos e, como benefício, viu seu número de milionários crescer. Olha isso, não é tudo que a gente quer? Camargo ainda usa uma das defesas mais batidas de parte da elite financeira, a do mérito. O brasileiro que construiu seu patrimônio deve ser admirado como o protagonista de uma jornada de sucesso, ele diz. Eu não preciso desenhar para vocês como esse argumento é absolutamente esvaziado de senso crítico do número de privilégios que os super ricos tiveram na construção desse patrimônio, né? Um desses privilégios, bem frequente aí na categoria, é outra coisa que o governo está tentando taxar, a herança, minha gente. Tem muito dinheiro em trusts e offshores em outros países que só estão lá para evitar o pagamento de imposto sobre herança no Brasil, que ainda não está regulamentado. Porque, mais que a história do mérito, a história dos super ricos é a de quem sempre encontrou um jeito de burlar o sistema para pagar menos imposto. E isso é um ciclo que se retroalimenta. O Estado sempre quer taxar mais. As pessoas sempre querem pagar menos. Todo mundo quer os bônus sem arcar com os ônus. É assim que a roda gira. Mas tem uma infinidade de grupos, normalmente de gente mais pobre, que sempre arca só com o ônus. Esse papo todo me lembrou da entrevista que eu fiz com o filósofo Michael Sandel, também para a edição de sábado do Meio. Assina aí, vai. Ele é um crítico da meritocracia. E ele propõe que o código de virtudes de um cidadão não seja esse conceito distorcido de mérito, mas seja baseado num tripé: o do orgulho, o das conquistas e o das contribuições. Você deve sim se orgulhar do seu esforço e dos frutos que vieram dele, mas ambos só fazem pleno sentido se isso se reverter numa contribuição do sujeito para o bem comum, na construção de uma cidadania mais completa e de uma democracia mais robusta. Bem comum, cidadania, democracia. Camargo até fala em como os super ricos contribuem para o desenvolvimento do país, investindo em suas empresas, gerando empregos, inovando. Vamos fingir que isso seja verdade para todos os super ricos, como ele sugere. Que contribuição é essa que fica ameaçada no exato instante em que se sugere que eles sejam igualmente taxados como os demais? Ou que não leva em conta a justiça social que precisa ser promovida num país para ele ser, afinal, um lugar atrativo? Pois Sandel elaborou como esse tipo de atitude retroalimenta um ressentimento enorme naqueles que não sejam os tais super ricos. Nem precisa ir tão longe. Em qualquer um de nós que percebe que a mobilidade social e financeira é impossível. A gente vê a lista de bilionários da Forbes, tá tudo ali. R$ 1 trilhão na mão de 145 famílias. A gente vê nessa lista os investidores da Americanas, cuja CPI entregou um relatório sem indiciar ninguém. As fraudes contábeis na empresa foram tão gigantes que a dívida bateu em 43 bilhões. Desde o pedido de recuperação judicial, foram 9 mil demitidos da Americanas. Juntos, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira viram seu patrimônio crescer em 6 bilhões no último ano. Por que isso importa politicamente? Esse tipo de distorção absurda
tem consequências. Demagogos se aproveitam desse imenso ressentimento para conquistar pessoas desesperançosas para suas causas. A extrema-direita fez isso. No caso dos Estados Unidos, a ironia é a de que é um bilionário que conseguiu encapsular essa raiva que parte das pessoas sentiam de um sistema injusto e desigual. Está perigando voltar ao poder. Não só. Quando a sociedade perde a confiança no sistema, dificilmente se encontram saídas políticas para os dilemas. Normalmente existe ruptura. Uma pode ser via banditismo social. É um conceito do historiador Eric Hobsbawm para explicar fenômenos como o da lenda de Robin Hood ou do cangaço. Aliás, quem está assistindo a espetacular série Cangaço Novo, certamente já se seduziu com o baldo vaqueiro. Ele encerra nele mesmo o ressentimento que eu descrevi, mesclado com a violência que decorre de um sistema absurdamente injusto e com a falta de perspectiva de encontrar uma saída legítima, legal, digna. Tá tudo ali. Mas ninguém em sã consciência acha que essa é uma boa saída, né? Outra é a da revolução. A gente pode até idealizar uma revolução dos excluídos contra a elite. É bem improvável que ela aconteça da forma que sonhadores revolucionários imaginam. A elite sempre vai ter mais arma para vencer. Ou a ditadura do proletariado pode se tornar ela própria um sistema de castas. A gente já viu. É no ambiente da democracia que se encontram as melhores saídas, ainda que não as ideais. Para isso, os super ricos precisam se sentar à mesa, negociar, abrir mão de privilégios para alcançar consensos. Isso vai acontecer no curto prazo? A história da humanidade mostra que elite nenhuma no mundo abriu mão de nada espontaneamente. Mas não é pecado sonhar.